aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da graça, curar os enfermos e libertar os cativos. Hoje, antes de orar por você, eu queria compartilhar com você uma palavra que diz: Jesus acalma a tempestade. Sabe, filho, na palavra de Deus, esse acontecimento, onde Jesus acalma a tempestade, ele aparece nos 3 evangelhos sinópticos. Mateus, capítulo 8, verso 23 e 27. Marcos, capítulo 4, verso 35 ao 41. E Lucas, capítulo 8, verso 22 ao 25. Podemos ver esse relato que Jesus tem poder para nos salvar de todas as tempestades repentinas na vida, nos trazendo segurança, tranquilidade e paz. As circunstâncias, o ministério de Jesus estava crescendo em popularidade. Certo dia, após realizar muitos milagres e ensinar o povo na região de Cafarnaum, sendo já tarde, Jesus convocou os seus discípulos para irem para o outro lado do mar da Galileia, o lado oriental do lago. Como é chamado por alguns, era pouco habitado. Talvez Jesus quisesse se afastar um pouco da multidão para descansar e conversar com seus discípulos. Então, Jesus se despediu do povo, entrou no barco e os discípulos o seguiram com ele. Conforme o relato de Marcos, os outros barcos também o acompanhavam. De repente, começou a soprar um vento muito forte. Uma grande tempestade agitou o mar, de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco. Qual foi, pastor, a provável causa da tempestade? Até hoje, as tempestades no mar da Galileia são muito comuns. O lago fica 213 metros abaixo do nível do mar e está cercado por montanhas. Quando no fim do dia a atmosfera no alto da colina resfria, a massa de ar quente que está acima do mar começa a subir e o ar frio do alto das montanhas começa a descer em direção ao mar. O choque das correntes de ar frio com a massa de ar quente que estava sobre as águas torna o mar agitado e produz fortes e repentinas tempestades, podendo produzir um perigoso redemoinho. Ainda hoje, mesmo embarcações motorizadas evitam navegar o mar da Galileia quando há ventos ou temporais. A palavra usada do Evangelho de Mateus para tempestade é a mesma usada para terremoto. O uso desse termo pode ser uma alusão à agitação intensa do mar da Galileia, devido às mudanças atmosféricas. Isso mostra a gravidade da situação. O mar estava tão agitado e violento que aterrorizou até mesmo os pescadores mais experientes como Pedro, André, Tiago e João, que trabalharam naquele lugar e conheciam muito bem aquelas águas. As ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que eles já estavam ficando cheios de água, do modo que todos estavam em perigos. Jesus dormia na tempestade. Surpreendentemente, enquanto eles estavam atravessando o mar, Jesus dormia na polpa, parte de trás do barco, sobre uma almofada. Essa almofada talvez fosse uma espécie de acolchoado para alguém ou para um piloto sentar. Jesus aproveitou essa peça do equipamento do barco para descansar. Esse é o único trecho do Evangelho que descreve Jesus a dormir. Jesus estava sujeito às limitações humanas. O cansaço, devido à intensidade do seu ministério, o esgotou fisicamente. Na igreja, no século da nossa era, surgiu uma doutrina chamada docetismo, negando que Jesus tivesse verdadeiramente um corpo. Segundo essa heresia, Jesus teria nascido, vivido e sofrido somente a aparência, não concretamente. No entanto, esse texto nos mostra com clareza que Jesus não só parecia humano, ele era plenamente humano, pois sentia sono, cansaço, fome, sede, dor. Outro aspecto que precisamos considerar
sobre o fato de Jesus conseguir dormir no meio da tempestade é a consciência de que ele tinha de si mesmo e da sua missão. Jesus pôde descansar em meio à tempestade, porque ele tinha uma percepção clara da sua identidade e do propósito do Pai para ele. Jesus sabia que a sua hora ainda não havia chegado, que não era aquela tempestade que ele morreria. Quando nós temos uma consciência clara de que somos em Cristo e do propósito de Deus para a nossa vida, conseguimos descansar, mesmo as tempestades da vida. A reação dos discípulos. Os discípulos chegaram perto dele e acordaram dizendo: Mestre, mestre, vamos morrer. O Evangelho de Marcos traz uma informação a mais sobre essa fala dos discípulos. Mestre, não te importa que morramos? Lá em Marcos capítulo 4, verso 38. Há aqui um tom de reclamação e acusação. Os discípulos estavam tomados pelo medo e pela ansiedade. A falta de confiança em Jesus os levou ao desespero. Muitas vezes, quando somos atingidos por uma tempestade na vida, a nossa confiança no Senhor não está tão firme. Temos uma tendência de realizar esses mesmos questionamentos. Não te importas conosco, Deus? Quando isso acontece, lembramos que o Senhor está no controle de tudo, que tudo está acontecendo pode contribuir para o nosso bem, mesmo que nós não possamos entender. Romanos capítulo 8, verso 28, a ordem de Jesus. Então se levantou, repreendeu o mar e disse: aquieta-se, acalma. Marcos 4:39. O vento parou e tudo ficou calmo. A ordem que Jesus nos deu à tempestade gerou uma ação imediata. Não houve necessidade de repetir a ordem, por resultado em obediência instantânea. A ordem literalmente significava: fique quieto, cale a boca. Uma crença antiga afirma que tempestades poderiam ser causadas por demônios e também tinham poder de provocar outros efeitos sobre a natureza. Alguém poderia pensar, então, que a calmaria repentinamente dos ventos e das águas aconteceu porque Jesus repreendeu a força demoníaca por trás da tempestade. Entretanto, apesar disso ser uma possibilidade, não parece ser esse o caso aqui. O fato de Jesus ter repreendido o vento como se fosse uma pessoa também não é base suficiente para afirmarmos isso. O poder de Messias. Esse acontecimento nos mostra que Jesus tinha o poder sobre os elementos na natureza. Era algo ainda maior que o controle sobre os poderes demoníacos. Jesus, o Criador do universo, naturalmente pôde controlar as forças da natureza. O poder de Jesus sobre a natureza serve de prova que ele era o Messias. Essa história também ilustra que Jesus era plenamente divino, conforme o ensino posterior de Paulo à carta aos Colossenses. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele todas as coisas foram criadas, no céu e na terra, e as visíveis e as invisíveis, seja trono, seja soberania, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por ele, por meio dele. Antes dele todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Jesus, após repreender o vento e o mar, repreendeu também os discípulos. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Os discípulos ficaram admirados e cheios de temor. O termo grego, usado em Marcos 4:41, descreve o poder dos discípulos diante de Jesus. Não é o mesmo usado para descrever o temor diante deles, diante da tempestade, no versículo 40. Essa palavra, que descreve o temor dos discípulos diante de Jesus, pode significar medo ou temor, reverente e respeitoso. A tempestade trouxe o medo, mas Jesus produziu temor nos discípulos. Quem é este? Apesar de todas as grandes obras que os discípulos já haviam testemunhado, este milagre foi tão espetacular que eles ficaram questionando sobre quem era realmente Jesus. Então, a nossa história termina com os discípulos dizendo uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar obedece? Para confiarmos no Senhor Jesus, precisamos conhecer o Senhor. Se os discípulos tivessem entendido que o Criador dos céus e da terra e do mar estava ali com eles no barco, com certeza a atitude deles seria diferente.
Eles só tiveram essa reação porque não conheciam verdadeiramente Jesus, o que pode ser constatado no questionamento final deles. Se quiser superar todas as tempestades repentinas que muitas vezes se levanta contra nós, precisamos conhecer Jesus verdadeiramente e convidá-lo para fazer parte da nossa vida. Se Jesus está no barco, por mais difícil e assustador que pareça, tudo está sob controle. Nessa hora, eu quero orar por você que está passando por tempestade, por lutas, por adversidades, porque Deus vai te dar vitória. Deus vai acalmar o mar. Deus vai acalmar essa situação. Deus vai resolver o problema. Vamos orar? Pai, nessa hora, Senhor, graças te damos por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Pai. O Senhor é a nossa alegria. O Senhor é o nosso socorro bem presente na tribulação. Nessa hora, Pai, eu oro por todas as pessoas que estão aflitas no seu coração, que precisam de um milagre, que precisam de um escape, precisam, Deus, de uma resolução na sua vida. Livra eles do engano, livra da derrota, livra do fracasso, livra da perdição. Pai, em nome de Jesus, que haja suprimento, que haja sabedoria na vida dos teus filhos. Eu oro, Pai, pedindo ao Senhor, acalma a tempestade na vida dos teus filhos. Dá-lhes vitória, dá-lhes paz, dá-lhes alegria, que eles possam, Deus, prosperar. Eu abençoo a todos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você foi abençoado com essa mensagem, por favor, nos ajude a divulgar, para que mais e mais pessoas recebam essa palavra e tenham seu coração transformado, acalmado pelo Senhor. Se você nos deseja abençoar como ministério, quer ofertar na nossa vida, seja bem-vindo. O nosso ministério trabalha com várias frentes. Nós abençoamos pessoas com cestas básicas, abençoamos pessoas a levar para ter um encontro com o Senhor. Você tem liberdade. A palavra de Deus diz: abençoarei os que abençoarem você. Seja ricamente abençoado em nome de Jesus. A palavra de Deus também diz que a alma generosa prospera. Que você possa prosperar muito em nome de Jesus. Amém?